é um Deus de milagres. E o Deus de vocês é um Deus de milagres? Amém. Amém. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus que Fátima e a sua família acreditam. É um Deus que continua trabalhando, trabalhou no passado e trabalha até hoje. Amém. Mas aí vem uma pergunta que as pessoas fazem. Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Por que vem doenças? Por que vem problemas tão complicados para pessoas que vivem fazendo bem, que vivem temendo a Deus? Essa é uma dúvida que tem assolado a maioria das pessoas e que vem atacando, que vem assolando a maioria das pessoas. E eu queria contar para vocês hoje duas histórias. Duas histórias envolvendo cura. Duas histórias envolvendo transformação. E como você vai se encaixar nessas histórias? Como você vai se identificar com esses personagens? Então, quem tiver com a Bíblia, vamos abrir lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. A primeira história de cura que eu queria trazer para vocês nessa noite é a história desse homem. Um homem bom, um homem que vivia fazendo bem, um homem que temia a Deus. Em 2 Reis 20 diz assim, versículo 1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias era um rei do povo de Deus. Ele foi um dos melhores reis que Israel já teve. No tempo dele, ele levou o povo de Israel a adorar a Deus de verdade. Então ele era alguém exemplar. Ele era alguém que todo mundo queria ser como ele. Ele era um verdadeiro servo de Deus. Mas o que foi que aconteceu com ele? Ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Certamente muitas pessoas do tempo de Ezequias, muitas pessoas mais, muitas pessoas que viviam fazendo maldade estavam ali com saúde, estavam ali vendendo saúde. Mas Ezequias teve uma doença mortal. E aí vem essa pergunta: por que vem doenças dessa maneira para pessoas boas? Amigos, nós vivemos num mundo dominado pelo pecado. Nós vivemos num mundo que está lotado de coisas ruins porque o pecado é quem domina nesse mundo. Mas a boa notícia é que em meio a todo esse caos, em meio a toda essa realidade negativa, Deus ainda age, Deus ainda trabalha, Deus ainda cura. Amém? Glória a Deus. E aí chegou a notícia para esse rei, para o rei Ezequias. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá e você não vai escapar. Imagine chegar um profeta na sua casa, um profeta de Deus. Você está lá doente, uma doença terrível, e o profeta vem e diz que você não vai sobreviver, que daquela doença você vai morrer. Qual seria a sua reação? O que você faria ao ouvir uma notícia como essa? Qual seria a sua resposta a essa profecia? Acho que alguns de nós ia procurar se despedir da maioria das pessoas, iria tentar avisar todo mundo, ia fazer uma festa como essa de despedida, porque uma notícia dessa é uma notícia arrasadora. Você não vai sobreviver. E até algumas pessoas iam deixar de acreditar em Deus. Por que eu vou continuar adorando a Deus, sendo que Ele não me livrou dessa doença? Sendo que eu, sendo bom, eu acabo sofrendo uma enfermidade dessa. Muitas pessoas iam deixar de buscar a Deus. Mas Ezequias, mesmo nessa situação, ele se lembrou do Senhor. Ele se lembrou de buscar aquele que esteve com ele a vida toda. Amém. E olha aí, vamos ver o versículo 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. Então Ezequias disse: Deus, lembre do que eu fiz, lembre o quanto eu andei no teu caminho, lembre o quanto eu fiz a tua vontade. E o verso termina dizendo assim: e Ezequias chorou amargamente. Ele ficou desesperado, aquela doença pegou ele de surpresa, e aquela notícia também deixou ele arrasado. Então aí nesse momento ele ficou agora clamando a Deus e muito preocupado. Então o profeta já estava indo embora quando Deus mandou uma mensagem para o profeta. Aí o verso 4. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Amigo, Deus vê as suas orações. Deus vê quando você chora. Amém. Deus vê quando você chora em secreto, quando você está lá no seu quarto contando tudo para Ele. Deus está anotando tudo. Amém. Lá no livro de Salmos diz que Deus, Ele recolhe nossas lágrimas. Ele anota cada motivo do nosso sofrimento. Amém. Ele não esquece de nada que a gente sofre, de nada que a gente passa. E quando
Ezequias estava nessa situação e Deus mandou o profeta mandar aquela profecia. Deus respondeu: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Amém. Deus disse para Ezequias: eu vou curar você. Eu vou transformar você. Eu vou tirar essa enfermidade que você tem. E olha, eu vou acrescentar 15 anos à sua vida. Amém? Amém. E livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Amém. Defenderei esta cidade e defenderei você por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Amém? Amém. Deus curou aquele homem e deu mais 15 anos de vida para ele. Deus deu mais 15 anos de oportunidades para ele viver para glorificar a Deus. Amém. Deus é muito bom, mesmo a gente não merecendo, não é verdade? Verdade. Muitas curas, muitas coisas que Deus faz por nós, a gente passa a vida toda sem entender por que aquilo aconteceu, sendo que a gente, muitas vezes, a gente continua desobedecendo a Deus e fazendo o que não presta. Deus é bom, mesmo a gente sendo ruim. Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. Amém. Mas amigos, infelizmente, essa é uma história que eu não queria que acontecesse na vida de ninguém. Por quê? Deus curou a vida de Ezequias. Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Mas será que Ezequias aproveitou aquele tempo que Deus deu para ele? Deus aproveitou as chances, Ezequias aproveitou as chances que Deus deu para ele? Vamos continuar lendo a história. Quando você continua lendo o capítulo 20, você vê que chegaram umas pessoas para olhar a casa de Ezequias. E olha o que Ezequias fez. Ezequias, ele se orgulhou, ele começou a se achar, ele começou a não levar em conta o que Deus tinha feito para ele, e ele começou a ficar arrogante. Ele começou a mostrar tudo o que ele tinha para aquelas pessoas e começou a agir de uma maneira totalmente diferente do que ele era. E aí, o desfecho dessa história é que Ezequias, ele desperdiçou as chances que Deus deu para ele. Que triste, que resposta triste à bênção que Deus tinha dado para ele. Então, gente, muitas vezes Deus nos abençoa, muitas vezes Deus nos cura, Deus nos dá chances, Deus nos dá oportunidades, mas infelizmente nós caímos. Mas, gente, uma boa notícia é que enquanto nós temos vida, Deus dá mais chances, Deus dá uma terceira, uma quarta, uma quinta chance para cada um de nós. Amém. Deus, ele não desiste da gente. Deus não desiste. Amém. Por mais que a gente fale, se a gente voltar para Ele, Ele aceita. Amém? Glória. E agora eu quero levar para uma segunda história. Quero contar a história de uma segunda pessoa que também foi curada, que também foi restaurada. E vamos ver a resposta dela. Vamos lá para o livro de Lucas. O livro de Lucas é lá no Novo Testamento. Vai contar a história desse outro personagem. Lucas capítulo 17. Agora, essa história é no tempo de Jesus. De caminho para Jerusalém, verso 11. Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus estava lá andando com seus discípulos. E ao verso 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Acho que vocês talvez não tenham muita ideia do quão perigosa, do quão terrível era a lepra. A lepra era a pior doença que alguém poderia pegar naquela época, porque ela ia deteriorando a pessoa. Você era separado da sua família. As pessoas, quando você era diagnosticado com lepra, as pessoas tangiam você para fora de casa com varas. Eles iam tangendo você e levando você para um vale que ficava fora da cidade, junto com outros leprosos. Você era separado. E quando você andava pela rua, as pessoas gritavam: olha o leproso, ficavam zombando de você. Então, ser leproso era a maior humilhação que alguém poderia ter. E essa doença era uma doença mortal também, porque ela ia comendo a sua pele, ela ia tirando o seu tecido, ia tirando a sua pele e ficava às vezes só o osso. E a pessoa ia definhando até morrer. Então esse era o fim desses 10 homens. 10 leprosos, aguardando apenas o fim da sua vida. Então, hoje você conheceu a história de Ezequias, você ouviu aqui histórias de milagres, ouviu história aqui de doenças que foram restauradas, e agora você está ouvindo essa história desses leprosos. E você também conhece outras pessoas por aí também passando por situações difíceis, por situações de enfermidade. Assim como esses 10 homens. E olhe o que foi que eles fizeram, olha o verso 13. Esses 10 homens, eles ficavam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Quantas pessoas estão por aí clamando por Jesus? Quantas pessoas estão por aí nas suas religiões, em cada igreja, alguns sem religião, na sua própria casa, mas clamando por socorro, clamando por ajuda.
clamando por alguém que leve uma mensagem de esperança para eles e clamando que Deus cure eles das suas enfermidades. Verdade. Você deve conhecer pessoas assim. Você também pode ter sido uma pessoa assim. E aí o que foi que Jesus fez? Verso 14. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles foram purificados. Amém? Novamente, uma história de cura. Jesus curou aqueles 10 homens num instante. E eles foram seguindo para Jerusalém, agora restaurados, agora curados daquela lepra. A pele deles, que antes estava deteriorada, agora ficou com uma pele de uma criança. Amém. Mas sabe o que é que aconteceu? 9 daqueles homens seguiram andando, mas um ficou parado no meio do caminho. Ele ficou pensando: eles estão indo para Jerusalém, mas eu tenho uma pessoa a quem eu tenho que agradecer. Até agora, até esse exato momento, eu estava para morrer, mas agora eu fui restaurado. Eu não posso seguir meu caminho sem demonstrar minha gratidão por aquele sujeito. E olha o verso 15. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Verso 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então veja, os outros 9 que foram curados seguiram seu caminho, mas só um voltou para agradecer. Então, gente, muitas pessoas por aí são restauradas. Muitas pessoas por aí são curadas. Tem milagres à nossa volta, à torta e à direito. Todos nós conhecemos pessoas que foram restauradas. Verdade. Mas muitas, infelizmente, acabam não agradecendo. Algumas acabam buscando a Deus só no momento do problema. Mas quando fica tudo bem, elas abandonam. Mas aqui, amigos, existe uma família que foi curada e voltou para agradecer. Amém? Existe uma família aqui que foi restaurada, que foi livrada da morte, que foi livrada das doenças e está aqui hoje dando glória a Deus. Amém. E olha o que Jesus disse. Olha aí o verso 17. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Em que grupo você está? Você tem agradecido a Deus pelas bênçãos? Você tem agradecido a Deus pelos milagres? Ou você espera que aconteça algum milagre extraordinário na sua vida para então você começar a acreditar em Deus? Tem pessoas que pensam: eu só vou acreditar em Deus quando Ele fizer isso na minha vida. Uma coisa estupenda. Aprenda a agradecer a Deus e a glorificar a Deus nas coisas simples do dia a dia. Amém. Nas coisas mais que você acha insignificantes, mas que são presentes de Deus para você. Verdade. Deus, Ele atua no extraordinário, mas Ele também atua nos detalhes. Verdade. E é nos detalhes que faz a diferença na nossa vida. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E olha o verso 19. E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém. A nossa fé, amigos, a Bíblia diz que ela é capaz de mover montanhas. Se nós colocarmos a nossa fé em Deus e nós agradecermos a Deus a todo instante. Verdade. Então qual é o segredo? Qual é o segredo para a nossa vida ser uma vida feliz? Vamos lá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, lá para frente no Novo Testamento, tem um segredo, tem um remédio. 1 Tessalonicenses está aí no capítulo... Capítulo 5, verso 18. Diz o seguinte: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Em tudo sejam agradecidos. Tem pessoas que passam a vida toda se amargurando, passam a vida toda reclamando. Eu deveria ter feito isso, eu poderia ter sido aquilo. Deus não ajuda dessa forma na minha vida, eu sou uma pessoa atribulada, a minha vida está estagnada, Deus não liga para mim. Mas as pessoas que agradecem, elas são mais felizes. As pessoas que demonstram sua gratidão em cada momento da sua vida, elas têm a sua vida mais colorida. E Deus atua na vida dessas pessoas. Amém. Então, amigos, com esse testemunho que nós ouvimos e com essas histórias, eu quero que essa mensagem fique com você. Volte para agradecer. Quando Deus transformar a sua vida, não estava olhando para vocês. Quando Deus transformar a sua vida, quando Deus operar essas coisas na sua vida, volte todos os dias para agradecer a Ele. Todos os dias, mostre que você tem fé nele e que você reconhece o que ele fez por você. Amém? Amém. Agora nós vamos ouvir uma música. Enquanto essa música for ouvida, quero que você medite nessas histórias, medite na letra dessa música, e eu quero que você seja grato a Deus, pois milagres ele faz todos os dias. Verdade, Mas o primeiro milagre que ele quer fazer no seu coração é fazer você confiar
confiar nele em cada momento da sua vida. Amém? Amém. Amém. Vamos ouvir?